Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal Estudando Espiritismo e hoje vamos dar sequência aos estudos que temos feito das páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não assistiu aos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar não somente esse, mas outros estudos que fizemos sobre o Evangelho, sobre os textos espíritas organizados por Allan Kardec sobre o Espiritismo. No estudo de hoje, vamos fazer um comentário sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nesse capítulo, nós vamos estudar particularmente a mensagem dos itens 17, 18 e 19, sob o título Carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Esse item foi selecionado porque a gente tem escutado atualmente uma forma de interpretação do Evangelho contrária a essa passagem de Jesus. A ideia de que aqueles que seguem a moral do Cristo são cristãos, né? Conseguem ter um sucesso na vida, conseguem ter prosperidade, conseguem ter, né, uma felicidade no mundo, uma prosperidade material, né? Tudo sorri para a pessoa se a pessoa segue a moral do Cristo. E aqui Jesus vai dizer que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Então tem alguma coisa estranha nessa conversa, alguma coisa que não se encaixa. Ou bem a salvação está na perda da vida, ou bem a salvação está em ganhar a vida material e ter sucesso material. Quantas pessoas, né, coaches religiosos aí que a gente vê dando lições e dicas, né, do que fazer para ser bem-sucedido, seguindo ser bem-sucedido na vida material, seguindo as orientações da Bíblia que sejam. Veja, nós não temos nada que ver com isso, cada um que é, faça a sua interpretação. O que queremos chamar a atenção aqui simplesmente é que fazer o comentário dessa passagem de Jesus, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, destacado por Kardec, para que a gente entenda o que Jesus quis dizer e depois cada um de nós faz a sua consideração, a sua referência, a sua interpretação sobre aquilo que tem acontecido hoje em dia no cenário religioso brasileiro. Antes de ler a mensagem, vamos só ler um trechinho das primeiras passagens que Kardec seleciona nesse capítulo, nos itens 1 e 2, que falam sobre a candeia sob alqueire. E veja só o que Kardec selecionou de Jesus nessas passagens. Diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na sua casa. A gente pode interpretar essa passagem de início com a ideia de que aqueles que incorporam a moral do Cristo não fazem para simplesmente tê-la como alguma coisa escondida, né? Brilha a vossa luz entre os homens, vós sois o sal da vida, né? Vai, não apenas incorpora a moral do Cristo, mas testifica, né? Mostra para as pessoas, dá luz à vida, né? Na sequência diz: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, dentro dessa interpretação que fizemos. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto,
nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aqui a gente já pode fazer uma segunda interpretação, né? Que é a ideia de que nada do que está oculto que não venha a ser descoberto e nada, como diz, que está secreto que não haja a ser descoberto, né? Nada que está oculto que não seja conhecido. Então, se você diz publicamente uma coisa, mas faz outras, uma hora a verdade vai aparecer. Então, se é para incorporar a moral do Cristo, que seja de verdade, que seja verdadeiramente, né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente faz sem verdade, uma hora essa hipocrisia, porque não deixa de ser uma hipocrisia, pode não ser consciente, mas não deixa de ser uma hipocrisia, ela vai aparecer. É isso que Jesus critica quando ele diz: Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é ter nos lábios um discurso e no coração uma outra, um- é, é, uma outra diretriz, né? Uma outra forma de agir. Então você está falando uma coisa, mas está sentindo outra, ou está fazendo uma coisa diferente por trás. Uma hora isso vai aparecer, né? Na verdade, pode não aparecer aqui entre nós, que usamos a máscara, né? O corpo como uma uma couraça, né, que acaba escondendo os nossos verdadeiros sentimentos. Mas para Deus e para os espíritos que conseguem perceber as nossas intenções, os espíritos percebem que aquilo que estamos falando não é verdadeiro. Então, tudo aquilo que haja de secreto, ou oculto, uma hora será então descoberto. E é por isso e isso tem tudo a ver com aquilo que vamos comentar aqui nos itens 17 e 18. Vamos ver aqui quando se fala sobre carregar a sua cruz e salvar a si mesmo e a pessoa perderá a sua vida. Diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exaltai, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Então, observe, há uma passagem de Jesus também que ele diz assim, falando para os discípulos, né? Cuidado, porque se estão tratando a mim dessa forma, o que não farão daqueles que me seguem? Ou seja, existe uma ideia de que o Cristo, a moral do Cristo acaba se contrapondo a uma moral do mundo, e isso implica necessariamente em uma certa, vamos dizer assim, animosidade, né? Porque você acaba, é, se você efetivamente, né, brilha a luz, coloca a candeia para brilhar e não se esconde através das ações formais, né, dos atos exteriores, então uma hora isso vai aparecer e isso pode acabar trazendo, né, fazendo com que as pessoas olhem de uma forma estranha ou nos critiquem, né? E aí a gente fica pensando assim, se a gente está vivendo e ninguém olha para a gente, né? E observe que isso tudo tem a ver com aquilo que comentamos no capítulo anterior da estreia moral, né? Tem um cardzinho aqui, estou botando aqui agora, um cardzinho para você ver o comentário da estreia moral, que é odiar pai e mãe, que é exatamente isso. Ora, você incorpora um valor moral diferente daqueles que são os mais comuns no mundo. Afinal de contas, Jesus disse, né, que o seu reino não era desse mundo. Então, os seus valores, as suas premissas vão de encontro, vão de forma contrária àquilo que é colocado
hegemonicamente no mundo. Então, se você de fato incorpora essa moral, alegrai-vos quando as pessoas se dispuserem com você por causa dessa moral. Por quê? Porque você está, de fato, conseguindo, né, dar um passo à frente em relação à moral do mundo, né? Grande recompensa teremos no céu. Por quê? Porque já estamos conseguindo ter uma perspectiva de vida que não é centrada unicamente nas recompensas materiais, né? E se os nossos antepassados perseguiam, né, aqueles que eram os grandes missionários da palavra divina, isso continua até hoje. Então, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas, e isso permanece. Então, se a gente vê as pessoas sendo completamente compreendidas e tendo uma forma de falar e de se colocar no mundo absolutamente aceita por todo mundo e por milhões, talvez alguma coisa esteja estranha, porque qual é a questão? A questão é que se o mundo fosse verdadeiramente cristão, não teríamos os problemas que estamos tendo. Se temos os problemas de violência, de guerra, de ódio, de vingança, de disputas, etc., é porque não somos cristãos. Aqueles que trazem a verdadeira palavra do Cristo acabam sendo mal compreendidos por todos nós. Então, o que que vai dizer na passagem seguinte? Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará. Então, o que que Jesus está dizendo? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que que é o renunciar a si mesmo? É deixar para trás o homem velho, os nossos hábitos, os nossos vícios, a nossa forma pequenada de ver o mundo, a exaltação do nosso ego, da nossa personalidade. Deixa para trás. Carrega a sua cruz, ou seja, luta contra si mesmo, né, para vencer as suas más tendências, enfrenta as dificuldades que isso pode acarretar para a sua vida com a certeza que você está no caminho. E aquele que quiser salvar a sua vida, que você está deixando para trás, perdê-la-á, porque o pior dos mundos é ficar no meio do caminho. Você nem bem, né, vive o mundo plenamente, porque você está cheio de culpa de que você não está fazendo aquilo que você devia, nem você consegue ser uma pessoa de fato correta, porque você está sempre querendo, né, olhar para trás e voltar para as coisas e se valer das coisas que ficaram para trás. Então Jesus está dizendo: aquele que quiser me seguir tem que deixar para trás o homem velho e as coisas que passaram. Aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Todas as vezes que nós nos entregamos simplesmente para as coisas materiais, para as coisas do mundo, para a nossa personalidade e etc., nós estamos perdendo a nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo. Então vamos ver o comentário de Kardec. Alegrai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: felizes sereis quando os homens, pela má vontade que tiverem agido convosco, vos propiciarem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso.
lamentai-lhes a cegueira e não os amaldiçoeis. Então, observa que aqui Kardec dá uma outra interpretação, uma interpretação complementar, né, a essa passagem de Jesus. Ele está dizendo: aquele que se volta contra nós mesmos, né, aquele que nos agride num certo sentido, né, ah, está colocando em prova a nossa capacidade de perseverança no bem. Então, quando a gente pensa que a Terra é um mundo de provas e expiações, a gente não se dá conta de que estar junto a pessoas difíceis, complicadas, ainda cheias de problemas, como todos aqueles que estão aqui e nós mesmos, né, porque nós também somos assim, é uma prova constante de perseverança no bem, porque nós vamos esbarrar constantemente com o problema dos outros, as dificuldades dos outros. E isso é uma prova para nós de perseverança no bem. Ainda mais quando esse motivo de animosidade, que não é o que Kardec está comentando aqui, mas complementando aquilo que a gente tinha falado antes, quando o motivo dessa animosidade é exatamente o fato de você demonstrar uma forma alternativa de viver, de perspectiva do mundo, que, nas mais das vezes, se choca com os valores do mundo e, por isso, causa razões de animosidade. Depois acrescenta, diz Kardec, aquele que quiser seguir-me, carregue a sua cruz, isso é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, pois que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aquele que tiverem perdido tudo nesse mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Então veja só que questão importante que está sendo colocada aqui. O ponto central que está sendo colocado é qual é a prioridade que nós damos para as verdades trazidas pelo Cristo em nossas vidas. Se nós precisamos abrir mão das verdades, das convicções, ou tergiversar com comportamentos que não são, que sabemos que não são os melhores, nós estamos dando mais valor para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Jesus está dizendo: se você renunciar às coisas do mundo, às coisas materiais, o seu próprio orgulho, ou mesmo a sua própria vida, para que a verdade prevaleça, então você está dando toda a prioridade para as coisas do céu e você terá o reconhecimento disso. Já que todo o processo de espiritualização é exatamente conseguir fazer com que a gente retire a prioridade das coisas materiais para dar valor e priorizar as coisas espirituais. Esse é o processo de espiritualização. Então, se você consegue abrir mão daquilo que você está deixando para trás, das coisas materiais, né, e tudo mais, como já falamos, então, bendito seja, vem aqui para o meu lado direito, né, ou esquerdo, não sei, né, e vai conseguir, vai viver as glórias do reino, né? Parabéns, era isso mesmo. Por quê? Porque não se coloca a candeia, não se acende a candeia para colocá-la embaixo do móvel. Então, se é para acender a luz, então que a luz brilhe. E o que Jesus está dizendo aqui é:
mesmo que isso traga problemas para a nossa vida material. Aparentemente, né, a gente coloca uma grande importância para as coisas da vida material, mas depois a gente vai ver, né, Jesus dizendo: olha, Deus sabe que você tem necessidade dessas coisas, calma, cumpre a lei de Deus e está tudo certo, né? As coisas vão se arranjar. Mas, principalmente, a felicidade dentro da gente se faz no momento que nós conseguimos cumprir os deveres, né, os nossos deveres morais. E termina Kardec então. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste sua recompensa. Então, é isso. Se privilegiamos as coisas materiais e conseguimos ter o resultado disso, ótimo, já recebeu sua recompensa, está tudo bem. Mas não espere outras recompensas espirituais, porque você colocou a sua, a sua força, a sua vida nas coisas materiais e ela te deu já as suas recompensas. Então, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Isso é uma coisa que eu sempre penso muito quando eu estou diante de um grande dilema, né? Eu penso, o que que eu estou ganhando do ponto de vista material? O que que eu estou ganhando do ponto de vista espiritual diante desse dilema? O que que eu tenho que fazer? O que que esse dilema da minha vida traz para mim essa ideia de que se eu perder agora, né, isso demonstra uma priorização das coisas espirituais sobre as coisas materiais, sim ou não? Às vezes isso é bem difícil da gente pensar, mas é o exercício que o Evangelho nos coloca. A doutrina espírita está aqui exatamente para que a gente consiga pensar, estudar esses itens para ter uma ação reflexiva diante dos nossos problemas e não simplesmente deixar que eles passem por nós, reagindo de forma instintiva, como sempre fizemos, certo? Então, agradeço você por ter chegado até aqui. Se você tiver algum comentário, deixa aí para gente, né? Alguma visão alternativa daquilo que falamos, enfim, alguma discordância, que está tudo bem. E espero que você seja abençoado no seu dia, você, sua casa, sua família, sua vida, e que a gente possa se encontrar aqui para um novo estudo nesse canal, numa nova oportunidade, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, tchau.